E aí, sexto ano, tudo bom? Vamos lá, continuação aí do nosso livro, capítulo 3, múltiplos e divisores, iniciando com a ideia dos múltiplos de um número natural. O que são? Ser múltiplo de um número é o mesmo que ser divisível por ele. Então, todo múltiplo é divisível, correto? E todo que é divisível também é um múltiplo, porque o contrário da multiplicação é a divisão e o contrário da divisão é a multiplicação, correto? Se um número natural é divisível por outro número natural não nulo, tá? Quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata, resta igual a zero. Tudo bem? É que nem a divisão, gente. Só vai ser exato quando o meu resto for igual a zero. Lembrando que todo múltiplo também é divisível. Se um número natural é divisível por outro número natural, então o primeiro é múltiplo do segundo. Correto até aí? Fácil. Até aí estamos na leitura, ainda tá facinho. Vamos lá pro próximo. Vamos começar nos exercícios? Número 1. Os múltiplos de um número são utilizados de muitas situações, como no caso dos esportes, do treino de basquete, as cestas feitas dentro da linha dos 3 metros correspondem a 2 pontos. Então, no basquete, eles têm a linha de demarcação e dessa linha corresponde a 3 metros e equivale a 2 pontos, quem fizer aí essa cesta. Complete a tabela com os pontos marcados conforme o número de cestas. Então, vamos lá. Ele não fez nenhuma cesta, só que o valor é 2. Só como ele não fez nenhuma, então ele ganhou 0 pontos. Ele fez uma cesta, então ele ganhou 2 pontos, correto? Já que vale 2 cada cesta. Ele fez 2 cestas, então ele ganhou 4 pontos. Ele fez 3 cestas, então ele ganhou 6. Ele fez 4, ele ganhou 8. Ele fez 5, então ele ganhou 10. Se vocês observarem aqui, a quantidade de cesta para a quantidade de pontos é o múltiplo dele, correto? O múltiplo por 2. O múltiplo de 2. Vamos lá. Se eu sei que ele fez uma cesta, olha aqui o exemplo. Ele fez uma cesta, equivale a 2 pontos, então ele ganha 2 pontos. Só se que ele fez 2 cestas, equivalendo a 2 pontos, ele ganhou 4. Então, seria o quê? 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 2 é igual a 6. E 4 vezes 2 é igual a 8, e 5 vezes 2 é igual a 10. Correto? Entenderam a ideia do múltiplo? Olha os múltiplos aqui, ó. Observa a sequência aqui do lado. A sequência 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 em diante é a sequência dos múltiplos de 2 ou dos números pares, correto? Ela pode ser indicada assim, ó. Sempre quando a gente for indicar um múltiplo, a gente coloca a letra M, que equivale ao múltiplo, entre parênteses, o valor do múltiplo que eu quero. No caso aqui eu tô trabalhando com os múltiplos de 2. 2 pontos, aí eu tenho que colocar a sequência desse resultado. Quais são os múltiplos do 2? Todo múltiplo, ele sempre vai se iniciar em 0, tudo bem? Inicia, vou marcar aqui do lado, ó. Ele se inicia em 0, correto? Então, vamos lá. 0,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, em diante. Até aí tá fácil. A sequência dos múltiplos de um número é obtida multiplicando-o pelos números que formam a sequência dos números naturais. Se vocês observarem aqui, ó, todos esses números são naturais, correto? Então, essa é a sequência dos múltiplos do número 2 natural. Então, não esqueçam isso daqui. Grifem aí no livro de vocês. Exercício 2. As cestas feitas antes da linha, antes da linha é o quê? 6,25 metros
corresponde a 3 pontos cada uma. Complete a tabela com os pontos marcados. Se ele não fez nenhum ponto, 0 vezes 3 é igual a 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 1 vezes 3, né? Porque ele fez uma cesta, ela equivale a 3 pontos. 3 pontos, ele ganhou. 2 vezes o 3, que são 2 cestas, um valor de 3 pontos, então ele ganhou 6. 3 vezes 3, que deu 9. Ele fez 3 cestas, cada uma vale 3, e no total ele teve um ponto de 9. 4 vezes 3, que dá 12, 4 a quantidade de cestas, pelo valor, que vale 3, num total de 12. 5 vezes o 3, que dá 15. 5 foi a quantidade de cestas, cada uma equivale a 3, pelo um total de 15 pontos que ele ganhou no total aí. Beleza? De novo, olha lá como é que eu demarco a sequência. A sequência de 0,3,6,9,12, 15, 18, 21, 24, com continuação ainda, é a sequência dos múltiplos do número 3. Ela pode ser indicada assim. Lembrando sempre, tenho que colocar o M, que é a indicação do meu múltiplo. Qual é o valor do múltiplo que eu quero entre parênteses? Os 2 pontos para começar a escrever a sequência. Qual foi a sequência que eu escrevi aqui nesse jogo de pontos aqui, ó? Foi até o 15, não foi? Lembrando que sempre se inicia no 0, ó o meu 0 aí, ó. Correto? E finaliza até o ponto que você quer. Digamos que eu queira os 6 primeiros termos. Então, eu vou pegar o quê? Eu conto o 0, o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15. Os 6 primeiros termos dessa sequência aqui, ó. Eu quero os 6 primeiros termos dos múltiplos de 3. Então, beleza. Quais são eles? 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Beleza? Aí não tem continuação. Aí você para por aí. Por isso que eu coloquei um parênteses ali para justificar para vocês. Eu coloco parênteses quando ele tem um fim. Quando ele não tem fim, eu não preciso colocar parênteses. Eu coloco uma reticências no final, que são os 3 pontinhos. Beleza? Aí, essa é a primeira parte da explicação de vocês. Logo após, vocês têm os exercícios do número 1 até o número 5 para resolverem na página 55. Correto? Vamos lá agora para os divisores? Divisores de um número natural, turma. Vocês já viram os múltiplos, tá? Agora a gente está entrando para a ideia dos divisores. Vamos lá. Divisores de um número natural. Observe todas as possibilidades de dispor 12 quadradinhos em regiões retangulares. Vamos observar aqui, ó. Todos eles têm 12 quadradinhos, então eu tive 3 opções. Eu tive uma opção no sentido como no horizontal, aqui, ó. Ele tá deitado. Eu tenho a posição de um retângulo, que é um retângulo, ele tem os seus lados de medidas diferentes. E eu tive também a opção de um outro retângulo, só que um pouco maior. Não é um quadrado, porque um quadrado tem todos os lados iguais. Esse já tem todos os lados diferentes. Olha, a base tem 4 e a altura tem 3, então não é um quadrado. Correto? Então, ó, eu fiz a disposição, vai ter um exercício que vai pedir isso para vocês. Tá? Eu fiz a disposição em possibilidades de 12 quadradinhos, só de que forma, de que região? Retangulares, tá bom? Então, o primeiro aqui tá retangular, porque olha a base dele como é maior que a altura. O laranja também, olha, a base é maior do que a altura. E o verde também, a base está sendo maior que a altura. Então, a gente está trabalhando com figuras retangulares. Ao construirmos essas regiões, efetuamos todas as decomposições do número 12 em 2 fatores, tá? O que é o decompor o número, turminha? Vocês aprenderam no ano passado, lá no 5º ano, que decompor um número é o quê? O número 12 é o 1 vezes 10, mais o quê? Mais 2 vezes 1, correto? Isso é decompor um número. A decomposição aqui, ó, essas decomposições permitem encontrar os divisores do número 12,
que iniciaremos assim. O que é o decompor? Decomposição, a gente vai colocar na forma da divisão, que são os divisores. Beleza? Quais são os divisores de 12? Dentro do número 12, eu tenho que saber quais são os divisores. Primeiro, o número 1 é divisível por 12? Sim, eu posso dividir 12 para uma pessoa que vai dar exato. O número 2 é divisível por duas pessoas? Sim, que vai dar 6. O 3 é divisível? Sim, vai dar 4. O 12 é divisível por 4? Sim, que vai dar quanto? Que vai dar 3. Beleza? 12 é divisível por 6? Sim, vai dar 2. E 12, professor, é divisível por 12? Sim, vai dar 1 para cada um. Se vocês observarem, agora eu vou dar duas dicas para vocês principais, tá? Como que eu sei que meus divisores estão corretos? Primeiro, um divisor, ele sempre vai se iniciar no número 1, tá? Lembra lá, os múltiplos, ó, vou voltar aqui para vocês, ó. Os múltiplos, eles se iniciam no número 0, beleza? Já os divisores, ele se inicia no número 1. Só que ele tem uma diferença do outro. Professor, se ele se inicia no número 1, ele termina em qual número? Nele mesmo. Ali a gente está pedindo 12. Então, no caso, ele tem que finalizar no 12. E para por ali. Não tem mais nada depois disso. Para os divisores. Os múltiplos é aquilo. Eu posso determinar uma quantidade de múltiplos ou querer os infinitos dele. Só que os divisores não. Os divisores, ele tem um início e um fim. Beleza? Observa lá, ó. A gente iniciou os divisores de 12 com o número 1 e terminamos com ele mesmo, que é o 12. Essa é a primeira dica de vocês para ver se dá correto quando vocês forem fazer os divisores de qualquer número aí, tá bom? A segunda dica é o quê? Se vocês observarem aqui, ó, eu vou apagar essas minhas setas que eu coloquei aqui. A gente vai trabalhar do primeiro para o último, de fora para dentro, tá bom? O que é o de fora para dentro? Observa. Eu vou começar com o 1. Opa, pera lá. Deixa eu apagar aqui. Eu vou começar com o número 1 e vou até o 12. Tá, professor, beleza, isso a gente sabe. Então, maravilha. Agora eu vou começar com o 2 e vou até o 6. Eu tô indo de fora para dentro. E agora eu vou fazer o quê, ó? Eu vou fazer com o 3 até o 4. Isso são o quê? Isso me indica que os divisores, ele tem pares. Eles são formados por pares, a ideia da divisão. Dentro dos divisores, tá bom? O que significa? Observa lá de novo. 1 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 12. 2 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 12. 3 vezes 4 vai dar 12. Tem mais algum par ali pra gente trabalhar? Não. Então, isso significa o quê? Que a sua sequência de divisores está correto. Isso vai funcionar para qualquer divisor que você trabalhe. Tudo bem? Primeira regra é o quê? Que eu vou lembrar de novo para vocês. Os divisores se iniciam em 1 e terminam no próprio número que você quer dividir. Correto? A segunda dica, ele é trabalhado através de pares. Então, eu vou trabalhar de fora para dentro. Correto? Aí eu vou ligando eles para ver se realmente dá o valor que eu quero. Se ligou, deu certo, pronto, tá certíssima a sua conta. E quem sabe tabuada, tanto multiplicação e divisão, estourou nessa atividade aí. Tudo bem? Vamos ver um exemplo do que eu acabei de fazer aqui com vocês, ó, do de fora para dentro. Para determinar os divisores ou fatores de um número natural, basta procurar todas as multiplicações de dois fatores cujo produto seja esse número. Observe o exemplo a seguir. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com os divisores de 42. Tudo bem? Indicamos a sequência dos divisores de 42 assim. Primeiro, lembrando que é sempre a letra D e entre parênteses o valor que eu quero dividir. Tudo bem? Coloco lá os dois pontos. Os divisores eu tenho que saber, que é a primeira regra, ele se inicia em 1 e ele finaliza no próprio número. Então, aí tá ótimo. Vamos observar o quadro laranja, uma rosinha aqui, né? Olha lá, ele se iniciou em 1, finalizou em 42. Tá correto? Até aí tá bem.
E quais são os divisores de 42? Ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, ele é divisível por 6, ele é divisível por 7, ele é divisível por 14, ele é divisível por 21 e por 42, que é a própria tabuada aí. Tudo bem? Se a gente observar aqui, ó, ele está trabalhando o quê? De fora para dentro de cada número. Então, eles estão formando pares. Do 1 para o 42, olha lá, ó, 1 vezes 42, 42. Do 2 para o 21, 2 vezes 21, 42. Do 3 para o 14, 3 vezes 14, 42. E do 6 para o 7, 3 vezes 7, 42. Então, até aí, ele já usou a segunda regra também. Então, ele utiliza a primeira e a segunda regra juntos para ter a confirmação. Tudo bem? Isso nada mais é do que? É você justificar a resposta. Ah, então tá correta. Beleza. Observa aqui, ó. O maior divisor de um número natural é o próprio número, com exceção do zero, que é divisível por qualquer número natural. Correto? Então, qual é o maior divisor do 42? É o próprio 42. Correto? Ele já diz aqui, ó. O maior divisor de um número natural é o próprio número. Correto? Se eu quero saber os divisores de 42, eu já sei uma coisa. Ele se inicia em 1 e finaliza em 42. Eu vou descobrir os pares de dentro agora. Tudo bem? Correto? É sempre bom vocês fazerem esse testezinho aqui, ó, para ter a confirmação. Depois, atenção, 0 não é divisor de nenhum número natural. Correto? Porque se eu pegar lá, vamos dividir 2 por 0. Quanto dá isso? Um número divisível, um número dividido por 0, que sendo ele natural. Ah, eu vou dividir, professor, quero dividir 2 para 0 pessoas. Quantas 0 pessoas vão ganhar? Nada, porque não tem divisão. Beleza? Difícil até aí? Vocês têm os exercícios para fazer, correto? E logo após vocês vão entrar na ideia dos critérios de divisibilidade. Critério de divisibilidade, eu vou falar, ele entra para ajudar a vida de vocês, gente. Não tem coisa melhor no mundo. Ele vai facilitar a divisão quando vocês forem trabalhar. Ah, professor, eu vou fazer uma divisão de um número enorme. Beleza, usa o critério. Você vai resolver isso daí, ó, em 2 tempos. Aquele programa que tá passando dia de sábado no Caldeirão do Hulk, que são aqueles menininhos inteligentes, aquelas crianças, eles trabalham justamente com a ideia do critério de divisibilidade. É bom vocês prestarem bastante atenção nisso, tá bom? Critério de divisibilidade por 2. Vamos observar primeiro a regra? Um número natural será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando for par. Ah, então qualquer número divisível, que eu quero saber se for divisível por 2, o final dele tem que ser par, correto? Observa aqui, 80 dividido por 2, qual é o último número do 80? É o 0. O 0 é um número par, então ele é divisível por 2. 81, o número final não é ímpar? Então já não é divisível por 2, correto? Ele resta, tem um resto dele lá. 82, número final é par, então é divisível por 2. Entenderam até aí? Fácil, né? Assim, olha lá, assim o número 29.269.987, ele é divisível por 2? Não. Por que que ele não é divisível? O último número dele não é ímpar? É 7. Então, ele não será divisível por 2 nunca. Olha lá, a resposta aqui já diz, pois não é par. Vocês entenderam agora? Conseguiram entrar mais ou menos na ideia? Quem ainda não viu, eu indico que dê uma olhada. Eu já parei para ver, já peguei uma parte desse programa do Caldeirão do Hulk e assisti. Foi muito interessante na parte de matemática, porque eles usam justamente o critério de divisibilidade. Quando ele fala aqueles números enormes, nossa, você fica assim, nossa, como é que eles conseguem? É o critério de divisibilidade. Tá bom? Acompanha lá depois. Critério de divisibilidade por 3. Vamos ver a regrinha. Qual é o critério de divisibilidade pelo número 3? Um número natural será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Presta atenção. Se eu fizer 2 mais 3
mais 1, 2 mais 3, 5, com mais 1, 6. A soma desses números é divisível por 3? Vai dar 6. Eu sei que 6 é divisível por 3, que dá 2. Então, o que eu tenho que fazer? Qualquer número. Eu dei o quê? Eu dei 3, o 5 e o 1. Correto? Não, eu dei outro número aí, já esqueci. Mas a sequência que der, vocês somam aquilo dali, tudo bem? E depois, vê se é divisível por 3. Aí vocês vão conseguir dividir. Vamos observar um exemplo claro aqui, ó. 15.180, 621, 48, 374.091, 4.917.108. Nossa, professor, são números grandes. Sim. Observe que a soma dos algarismos de cada um desses números é divisível por 3. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, esses algarismos, eu vou somar um por um. 1 com 5, 6. Correto? 1 com 6, 7. E 7 com 8, professor? 15. Ah, mas 15 é divisível por 3. Sim, que vai dar 5. Então, esse número gigantesco aqui, ó. Ai, qual que é a divisão desse número aqui? Ele é divisível por qual número? Será que ele é divisível por 3? Eu vou lá e jogo um sim. Correto? Só que lembrando que na divisão pelo número 3, eu tenho que fazer a soma de todos os algarismos. E ver se é divisível por 3. Beleza até aí? Ó, assim o número 29.269.287 não é divisível por 3, pois 2 mais 9 mais 2 mais 6 mais 9 mais 9 mais 8 mais 7, tudo isso vai dar igual a 52. E 52, gente, não tá lá na tabela da divisão do 3, não. Correto? E o que acontece? Vai ficar sobrando. Vai restar quanto? Aí vai restar 3. Olha aqui, ó. 52 não é divisível por 3. Beleza? Difícil, fácil, como é que tá aí? Me explica. Vamos pro critério do número 4? Critério de divisibilidade do número 4. Vamos ler primeiro a regrinha aqui, ó. Vamos sempre grifando essas regrinhas. Um número natural será divisível por 4 quando ele terminar em 00. Ou quando seus dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então, no 4, vocês têm duas estratégias. Se eu colocar lá um número 500, 500 é divisível por 4? Sim, porque os dois números dele final é 00. Então, posso dividir por 4. Ou, ele me diz o quê? Quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Então, se eu pegar lá, ó, 144 é divisível por 4? Sim. Os dois últimos algarismos dele é divisível por 4? Se eu pegar lá, 4 mais 4, 144. Eu vou pegar os dois últimos. 4 mais 4, que vai dar 8. 8 é divisível por 4? Sim, que vai dar 2. Então, 144 é divisível por 4. Isso são critérios de divisibilidade, tá? Vocês vão pegando com a prática mesmo. Vamos observar os exemplos que ele dá aqui, ó. Observe que os dois últimos algarismos de cada um desses números formam outro número divisível por 4. Nós temos o quê? O 60, o 12, o 24, o 16 e o 8, que são divisíveis por 4. Observa aqui, ó. Olha lá, o 60, o 12, o 24, o 16 e o 8. Beleza? Vamos ver o exemplo? Ali vai usar aquele número gigantesco de novo. O número 29.269.987 não é divisível por 4, pois 87 não é divisível por 4. Já o número 53.700 é divisível por 4, pois os dois últimos números dele terminam em 00. Observa aqui, ó, 87 não é divisível e 00, se terminar, é divisível por 4. Beleza? Grifa isso daí que vocês vão utilizar, hein? Vamos lá pro próximo. Critério de divisibilidade por 5. Vamos para nossa regrinha primeiro.
Um número natural será divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Esse é o mais fácil. Terminou em 0, é divisível. Terminou em 5, é divisível. 5, 0, 0 será sempre divisível. Na nossa sequência aqui, ó, esse número gigantesco dos 29.269.987, ele termina em 7. Ele não terminou nem em 0 e nem em 5. Então, ele não será divisível, pois não termina nem em 0 ou 5. Beleza? Vamos lá para o próximo. Critérios de divisibilidade por 6. Um número natural será divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ah, então para ser divisível por 6, ele tem que dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos aqui, ó. O número 17.814 é divisível por 6. Mas o número 17.841 não. Observe que tanto 17.814 quanto 17.841 são divisíveis por 3, mas só o primeiro é um número par. Ou seja, é divisível por 2. Então, professor, para mim saber se é divisível por 6, eu tenho que voltar na regrinha da divisibilidade do 2, correto? E a divisibilidade do 3. Então, vocês têm que voltar em duas regrinhas aí. Não pode esquecer disso. Tanto na regra do 3 quanto na regra do 2. A regra do 2, vou voltar aqui para vocês, ó. Ela me diz que são números terminados com valores pares, correto? Já a regra do 3, ele me diz que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar a sequência de números dos algarismos ali e ver se é divisível por 3. Então, no caso do 6 aqui, ó, eu tenho que somar 17.814, eu vou somar todos esses números, ele vai ser divisível por 3. E ele também será divisível por 2, porque o último número dele é par. Se vocês observarem no 17.841, se eu somar tudo isso daqui, ele vai ser divisível por 3. Só que ele não vai ser divisível por 2, porque o último número dele é o quê? É ímpar. Tudo bem? Deu para pegar essa daí? Vamos lá agora ao exemplo lá, ó. O número 29.269.987 não é divisível por 6. Primeiro que já dá pra gente observar. O último número dele é ímpar. Não é par, então ele não pode ser divisível por 2. E para ser divisível por 6, ele tem que ser tanto dividido por 2 quanto por 3. Beleza? Então aí já tá a justificativa. Pois não é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Não é divisível por 2 e nem por 3. Correto? E nem que eu some isso daqui, ele vai ser divisível por 3. Então, cancela. Critérios de divisibilidade por 10. O por 10, gente, é igual a 5, é muito fácil. Um número natural será divisível por 10 quando terminar em 0. O por 5, vocês sabem que tem que terminar em 0 e em 5. Agora, será divisível por 10 caso das nossas bases decimais. Sempre quando terminar em 0, ó. Todos são divisíveis por 10. Já aquele nosso número gigantesco é divisível por 10? Não, porque ele termina em 7. Beleza? Observem aqui, ó. Existem outros critérios de divisibilidade, como por 7, por 8, por 9, por 11, por 12. No momento é interessante que você compreenda os indicados anteriormente, correto? Professor, por que a gente não vai aprender esses ainda? Porque mais pra frente, quando vocês estiverem no 7º ano, vocês vão voltar essa ideia dos critérios de divisibilidade, tanto nos múltiplos quanto nos divisores. Aí vocês vão aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Tudo bem? Na nossa última parte de hoje são os números primos. Encontre todos os números primos a seguir. Professor, o que é um número primo? Observa aqui, ó. Vamos observar primeiro uma regrinha. Observe que o menor divisor de um número é sempre o 1. Isso nós vimos lá nos divisores, no início dos divisores. O menor divisor de um número é o 1 e o maior divisor de um número é ele mesmo. Beleza? O número 1 só tem um divisor. O próprio 1, tá bom? Não existe outro divisor por 1. Nessa lista, os números têm apenas 2 divisores, que são o quê? 3, 6, 5, 7, 11, 13 e 17.
Dos números indicados, aqueles com mais de 2 divisores são quais? O 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 14, o 15, o 16 e o 18. Professor, por que esses primeiros aqui, eles só têm um divisor, 2, né? 2 divisores entre eles. Por que 2? Porque todo número divisor, gente, quando eu quero saber divisores de um número, ele sempre vai iniciar em 1, correto? E terminar nele mesmo. No caso do 2, quais são os divisores do 2? O 1 e ele mesmo. Do 3, o 1 e ele mesmo, tá bom? Aí que entra os números primos. O que são números primos, turminha? Número primo é todo aquele número que é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, a sequência dos números primos inicia aqui. Isso é um número primo. Olha lá, ó. Números primos é o nosso título. Beleza? Ah, então aí já dá para pegar um pouquinho a mais, né? Vamos lá agora. Segunda parte. Números primos são todos os números naturais que têm apenas 2 divisores distintos, que é o quê? O 1 e ele mesmo. Os números naturais que apresentam mais de 2 divisores distintos são números compostos e podem ser escritos como um produto de números primos. Então, esses números daqui de baixo, ó, que nós verificamos, eles são chamados de números compostos. Tudo bem? Aí vocês vão começar a responder. Quais são os divisores do número 1? Os divisores do número 1 é o próprio 1. O número 1, ele não entra como número primo, porque para ser um número primo, ele tem que ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Beleza? O 2 é o 1 e o 2. O 2 é um número primo. Tudo bem? Aí agora vai ficar com vocês a sequência de exercícios até essa página 60 aí. Tudo bem? Na próxima aula a gente entra em decomposição em fatores primos. Tudo bem? Que é mais fácil ainda. Tchau, turminha. Até a próxima aula.